Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 115 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima quarta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Novidades importantes aí, principalmente sobre o caso da investigação do Ministério Público, novidades de mercado da bola e muito mais, tá? Peço que me sigam nas redes sociais, temos todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, já quero apresentar para vocês o Jota, né, que é uma conta digital, um assistente financeiro que você vai ter direto no seu WhatsApp. João, como assim? Cara, você vai ter uma conta do banco, né, uma conta bancária digital, numa conversa no WhatsApp com o Jota. Ah, quero ver o meu saldo. Você manda lá a mensagem. Qual é o meu saldo? Ele vai responder. Ah, mandar um Pix para fulano. Vai fazer. Anota aí, esse boleto vence tal dia. Aí ele vai te lembrar. Tá chegando tal dia, tem que pagar esse boleto. Então, um assistente financeiro numa conversa no WhatsApp para facilitar, agilizar aí o seu dia, para você se organizar também, né? Pô, John, sou muito bagunceiro assim com a questão financeira, preciso me organizar. Cara, o Jota é um aplicativo perfeito para vocês, tá? Então baixem, façam um cadastro pelo link aqui que está na descrição para vocês. E lembrando que quem fizer o cadastro no Jota vai participar aí do sorteio de um copo do Coringão, né? Basta preencher o formulário que está aqui na descrição também. Tem o link para baixar o Jota, né? Para fazer o cadastro, na verdade, e tem o link do formulário também, tá? Então aproveitem, vamos para cima e vai Corinthians! Bom, alguns recados antes da gente começar o vídeo. Sobre o clube de membros, ontem eu fiz uma publicação na guia Posts, né, na aba Posts aqui dentro do YouTube. Teremos o sorteio desse copo aqui, tá, do jogo entre Corinthians e Racing do Uruguai pela Sul-Americana desse ano, tá? Então tá aqui, ó, copo bacana para vocês. Vou fazer o sorteio para o clube de membros. Publicação já tá lá. Quem quiser concorrer, só comentar lá na publicação, tá? Lembrando que esse sorteio é só para o clube de membros. E aí, já entrando nesse assunto, essa semana quero trazer um vídeo para o clube de membros, né? Um vídeo exclusivo aí para o clube de membros. E criamos uma nova categoria aqui dentro do canal, né? No clube de membros. A categoria apoiadores, né? Que a pessoa vai ser basicamente uma patrocinadora do canal. Vocês vão ver no vídeo de hoje, tá? Então, novidade aí nesse mês de setembro. Quando fechar o vídeo, vai aparecer o nome das pessoas que apoiam o canal nessa categoria, né? Já de apoiadores. Eu tinha criado essa categoria há mais ou menos um mês e meio. Algumas pessoas já viram, entraram aí nessa categoria do clube de membros. Então, é isso. O pessoal que quiser aí aparecer com o nome, né, no final do vídeo, apoiar o canal, ser um patrocinador aí do canal John do Timão, vai ter essa oportunidade. Em breve teremos mais novidades, tá, sobre essa categoria. E vantagens, né? Vocês já sabem aí as vantagens interessantes que temos aí no canal, e a gente sempre vem trazendo novidade para o clube de membros. Certo, família? Qualquer dúvida, pode comentar aqui, a gente vai trazendo aí no decorrer da semana. Perfeito? Então, sorteio do Jota, para quem fizer o cadastro e preencher o formulário, sorteio para o clube de membros e temos a nova categoria aí, os apoiadores. Vamos para as notícias, família. Corinthians se representa hoje, né, nesse período de data FIFA, para o início dos treinamentos. Tivemos folga na segunda-feira, terça-feira, e aí hoje o nosso elenco se representa, e aí poderemos ter atualizações da situação do Mateuzinho, da situação do Yuri Alberto, né, que estava ali na reta final da transição física, e a gente já tem essa expectativa, né, de que ele possa estar, vai estar liberado, né, para o jogo contra o Atlético Paranaense. Mateuzinho também estava com desconforto, teve esse tempo de descanso, não enfrentou o Palmeiras, então a gente conta com esse retorno dele também, né, e do próprio José Martínez, que foi para a data FIFA, a gente fica de olho aí nessa recuperação dele, vai jogar, não vai jogar pela Venezuela, a gente fica de olho, tá? E aí, então agora a gente dá início a essa preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense. A notícia negativa é sobre o Ranieri, tá? Ontem fez aí um exame de imagem e teve a lesão muscular detectada. Ele que já vem tendo alguns problemas físicos, já há um bom tempo. Ele teve uma lesão em junho, uma lesão muscular, e depois ele teve e antes disso ele já havia tido uma lesão em maio. Então ele teve uma lesão em maio, ficou fora
Caramba, teve mais lesão. Ele teve uma lesão em fevereiro, ficou fora 3 partidas. Aí em maio teve um desconforto na coxa e se recuperou durante a pausa para a Copa do Mundo. E teve uma lesão em junho também. 3 lesões, agora a 4ª, né? E o ponto principal é o seguinte: o Corinthians não divulgou a gravidade da lesão, né? O grau da lesão. Lesão grau 1, grau 2, grau 3, o que foi, né? Normalmente é uma lesão grau 1 ou grau 2. O Memphis agora recentemente teve uma lesão grau 2, a expectativa era de pelo menos 1 mês fora, ele conseguiu recuperar em menos tempo. Ok. A lesão grau 1 é algo bem mais simples, né, de se resolver. A gente aguarda essa divulgação, essa atualização, para sabermos, né, a gravidade da lesão, o tempo de recuperação e tudo mais. Mas acende o ponto de alerta sobre o Ranieri em específico, né, com 4 lesões já só esse ano é a 4ª lesão dele muscular, e o número elevado de lesões no elenco do Corinthians depois da saída da doutora Ana. A gente vai lembrar que teve um jogo da Sul-Americana, não lembro agora o adversário, se era o América de Cali, que o Dorival Júnior levou o Mateuzinho pro jogo, né? A princípio ele estava lesionado, e aí o pessoal divulgou que ele se recuperou, vai pro jogo, ele ficou no banco, quem jogou foi o Léo Maná. Ok, o Mateuzinho tá ali, mas já se recuperou, próximo jogo tá liberado. Se já até viajou com o elenco, né, pra jogar fora de casa, beleza. Chegou no jogo seguinte, o Mateuzinho não estava liberado. E aí começou o debate. Como que no jogo passado ele foi relacionado e para esse jogo ele já tá lesionado? E aí começou o Dorival falando que foi um erro de comunicação, a doutora Ana falando que ela não tinha liberado o Mateuzinho, isso e aquilo, aquele choque de informações. E no fim das contas, realmente, o Mateuzinho não poderia nem ter viajado para o jogo contra o América de Cali. Ele não poderia nem ter sido relacionado. E foi, né? Então, assim, depois disso tivemos a saída da doutora Ana e essa sequência de lesões. Fabio Soldado, vamos olhar para isso? Osmar Stabile, vamos dar uma atenção na preparação física, né? Na preparação física que reverbera nessa parte aí de lesões. Precisamos olhar com carinho para isso, tá? Bom, família, seguindo as novidades, ontem tivemos a entrevista do senhor Cássio Concerino, que é o promotor do caso que investiga, né, as últimas gestões aí do Corinthians, questão de lavagem de dinheiro, fraudes e tudo mais, tá? Então, o Cássio é o promotor do Ministério Público de São Paulo, está investigando, a gente até comentou, né, sobre essa coincidência. Será que o cara que vai conseguir aí tirar Augusto, Andrés e Duílio do Corinthians se chama Cássio? Será que o futuro preparou isso pra gente, né? Tomara, cara, tomara que dê certo. Mas enfim, ontem ele deu uma entrevista muito bacana pro pessoal da Rádio Bandeirantes, tá? O pessoal da Rádio Bandeirantes. E assim, eu vou trazer as principais falas. Algumas coisas podem até ser repetidas, né, daquilo que a gente já vinha falando aqui no canal, mas é importante pra gente trazer a fala do próprio Cássio, né, do próprio promotor falando sobre o caso pra gente entender, tá? Então ele trouxe primeiro o contexto da investigação, que foram algumas denúncias que foram feitas aí dentro do Ministério Público, e eles decidiram, tá, abrir a investigação. Então abriram aí o processo, o procedimento investigatório criminal. Beleza, esse foi o primeiro passo, ok. Depois disso, o Cássio disse que até então estava tudo ok, eles começaram a investigar. Quando chegou dentro do Corinthians, eles sentiram um certo entrave na parte de documentação, informações, requisições. Eles falaram, a investigação estava andando, tal. Na hora que chegou no Corinthians, a gente precisa dessa documentação, disso aqui. Travou. Ele falou, travou. E mais, foram requisições. Não é um pedido. Não é que a gente está pedindo, não é um convite. Ele falou até essa palavra. Não é um convite, a requisição é uma ordem. E não estão cumprindo. Tá? Seguindo.
falou, né, dessa sequência de requisições, e aí teve a questão aí do sumiço de documentos, né, quando teve aquela invasão, que sumiram documentos, e ele falou, é o seguinte, eu entendi que havia uma grande desorganização, que a gente não ia conseguir as documentações, por isso eu fui direto e pedi, né, a questão aí das faturas, né, do cartão de crédito direto para o banco. Ó, já pulei o caminho. Já vi que eu não ia receber do Corinthians, fui lá. E aí ele falou que no depoimento do Osmar Stabile, o Osmar Stabile estava concordando que tinha que ter a quebra de sigilo bancário, isso e aquilo. Aí ele falou, não, então beleza, então pode trazer os documentos para mim. Veja bem, mas não é bem assim, eu tenho que ver aqui com os órgãos deliberativos e isso. Ou seja, na hora que era para resolver, né, na fala, o Osmar Stabile um leão. Não, vamos para cima, eu vou trazer o documento, a gente tem que realmente investigar isso e aquilo. Beleza, então traz o documento. Mas eu tenho que ver. É sempre assim. Por isso, tá? Por isso que o Ministério Público, né, através aí do promotor Cássio Concerino, pediu o afastamento do Andrés, do Duílio e do Augusto Melo. Porque eles entendem que a influência deles dentro do clube está atrapalhando essa entrega de documentação. O Ministério Público está pedindo e o Corinthians simplesmente não entrega, tá? Não entrega os documentos. E aí, não é que uma pessoa não entrega, são várias pessoas, tá? Ele até falou, ó, a gente pediu para ouvidoria do clube, para conselhos, né? O Corinthians tem diversos conselhos, conselho de ética, conselho deliberativo, conselho fiscal, conselho de orientação, para conselhos e órgãos deliberativos. Ou seja, são várias pessoas que estão devendo documentos para o Ministério Público. E como o promotor disse, não é um pedido, não é um convite para colaborar, é uma requisição. A pessoa é obrigada a colaborar. E não estão colaborando. E aí, mais uma vez, eu pergunto aqui para o torcedor. Qual seria a motivação de não colaborar com o Ministério Público, tá? Então, assim, cara, o Ministério Público tá... O próprio Cássio falou, né? A gente tá tirando água de pedra. Que a gente chegou dentro do Corinthians, começou a pedir documentação, tem 30 dias que a gente fez a requisição e até agora a gente não recebeu nada. Tá difícil? Tá muito, muito, muito difícil. E aí, o que o Cássio fez? Ó, beleza, já entendi que aqui dentro do Corinthians a situação tá difícil, né? A gente pediu o afastamento aí dos ex-presidentes, mas enquanto isso não acontece, eu vou no caminho contrário. Eu não vou partir do Corinthians, vou partir então das empresas que emitiram as notas. E aí começou a investigar Oliveira Mini Mercado, a mecânica que a gente falou, e aí ele trouxe, né, os relatos que a gente já comentou aqui bastante. Oliveira Mini Mercado, que era o restaurante que emitiu a nota em 32 mil, né, as notas, né, totalizando 32 mil, simplesmente não tinha estrutura, não tinha um contrato de trabalho, não tinha um fogão, não sabia explicar como que entregaram as marmitas, não sabia nada. Outra mecânica, a mecânica, emitiu uma nota fiscal sem ter feito o serviço, né? A gente até comentou aqui que eles falaram que isso era um orçamento, isso aqui. Não, emitiram uma nota fiscal, tá? E até obrigado o pessoal que comentou no dia aí. Eu acabei até confundindo essa questão por conta do próprio depoimento da mecânica. O pessoal falou, não, mas pra gente, como é cliente novo, a gente fez como se fosse um orçamento. Não, uma coisa é orçamento, outra coisa é nota fiscal. A nota fiscal foi emitida, a nota fiscal está válida. Foi apresentada no Corinthians e foi reembolsada, sem que a mecânica tenha feito o serviço, sem que alguém tenha pago aquela nota para ser reembolsado, né? E aí, quando perguntaram pro promotor Cássio se havia, né, a possibilidade de alguém ser punido, de alguém ser preso, alguma coisa nesse sentido, ele falou, ó, nesse momento eu não posso dar tantos detalhes assim, mas temos provas contundentes, principalmente da questão de notas fiscais frias, que foi o caso dessa mecânica. Esse já está comprovado, segundo o próprio promotor, tá? Já está comprovado, porque a nota foi omitida sem que o serviço tenha sido feito e a nota foi reembolsada pelo Corinthians. O Corinthians pagou como se o serviço tivesse sido feito, né?
Pra gente fechar aqui, sobre questão de crime organizado, ele disse que está investigando, mas que nesse momento não pode antecipar nenhuma informação. E é isso, tá? Falou que aguarda aí documentos, aguarda atualizações, né? Que eles estão em cima, que estão investigando. E aí uma informação por fora, né? Por fora, para aliviar a alma do torcedor corintiano. O promotor Cássio é corintiano. Promotor Cássio, pelo que eu vi, esteve em Tóquio, no Japão, em 2012. Tá? Esteve lá no Mundial do Corinthians. Então, assim, a vontade que a gente tem, parece que ele tem também. Parece que ele tem. Só que ele tem essa força, né? Ele tem aí meios que possam investigar e, quem sabe, chegar a uma punição. Então, assim, cara, fiquei muito feliz com essa entrevista. Óbvio que é o primeiro passo, é o início. Tem muito chão pela frente, mas temos um caminho, tá? Temos um caminho e eu quero saber a opinião do torcedor corintiano. Bom, família, semana passada trouxe aí a promoção, né, de camisa do Corinthians na Nike. Inclusive, era essa camisa aqui de treino, tá? Hoje temos promoção na Centauro com as camisas oficiais do Corinthians, né? A Centauro tem uma parceria com a Nike, muito bacana. E é o cupom TIMÃO115 em comemoração aos 115 anos do Corinthians. A promoção vai até amanhã, 8 horas da noite. Tá? Amanhã, 8 horas da noite. Vou deixar o link aqui para vocês com as camisas, né, que joga direto aí no site da Centauro. Quem for comprar, compre pelo link, né? Entra pelo link, vai abrir o link da Centauro, aí escolhe a sua camisa, que ajuda bastante o John, né? Que aí marca para eles que a pessoa veio pelo canal John do Timão, tá? Quem puder dar essa moral pra gente aí, eu agradeço. Camisa do Corinthians número 2, 2025, Nike, modelo torcedor 299 no Pix, tá? Então essa é a promoção, aplicando o cupom aí TIMÃO115, 10% off em lançamentos e produtos, tá? 10% off com o cupom TIMÃO115, link está aqui na descrição, diversos modelos aí de camisas do Corinthians. Tamo junto, família! Mais novidades, Corinthians abriu conversas aí para renovar o contrato do Anghileri, lateral esquerdo argentino, chegou aí no início do ano, chegou já ganhando o Campeonato Paulista, né, assumiu a titularidade, foi campeão, depois perdeu a titularidade e faz sentido, né, o Matheus Bidu vem jogando muito, só que assim, quando o Anghileri foi exigido, correspondeu. A gente viu, por exemplo, domingo, clássico contra o Palmeiras, Corinthians todo desfalcado, ele fez um jogo ótimo, dentro da possibilidade dele. Inclusive, quase fez um gol, né? Fez o cruzamento lá, o Murilo quase mandou a bola contra. Então, assim, é um cara que agrega bastante, é experiente e pode ajudar o Corinthians. O contrato dele encerra no fim do ano. O Corinthians já abriu as conversas, né, de renovação com ele, tá? Então, ele e o Gustavo Henrique estão com as conversas aí adiantadas para que a gente possa fazer a renovação de contrato. O Gustavo Henrique, eu acho que já tá até da reta final, né? Do Anghileri abriram as conversas, mas a conversa tá sendo positiva. O Nottingham Forest, do grego Marinax, né, um time aí que é uma SAF, o dono é o grego Marinax, tal. Ele comprou o Murilo do Corinthians, zagueiro Murilo, chegou lá, deu muito certo, virou um dos destaques da Premier League, né, da liga inglesa. Beleza, na época o Corinthians tinha 80% dos direitos, vendeu 70% para o time inglês e manteve 10%, porcentagem. Tá ali, tá com 10% dele e observando, né, ofertas pelo Murilo. O Marinax essa semana entrou em contato com o Corinthians, informação inclusive do craque Neto, que eles querem comprar essa porcentagem de 10%. Assim como a gente viu acontecer agora, né, com a questão do Zenit e o atacante Pedro, do Robert Renan, o Corinthians tinha 20%, o Pedro tinha 30%, e aí agora a gente não tem nada, né? O Corinthians vendeu essas porcentagens. Enfim, o Marinax quer comprar esses 10%. Não falaram ainda em valores, só que aí pra mim é o seguinte. Ou vem uma proposta de 10 milhões de euros por esses 10%, ou a gente espera ele ser vendido, tá? Ou a gente espera ele ser vendido. Pensando, né, numa ideia de valor aí do Murilo, a gente pode pensar em 60, 70, 80 milhões de euros, será? Mais do que isso? Não sei. Não sei. Tudo é especulação, né? Tudo é especulação. Então, se ele tá apostando muito mesmo no Murilo, paga 10 milhões de euros nos 10%. Que aí você tem a certeza que isso vai se valorizar lá na frente. Ponto.
Ponto, tá? Então a gente aguarda aí mais atualizações, uma proposta real para ver, né, se teremos esse avanço, tá? Esse avanço da negociação entre o Corinthians e o zagueiro Murilo, né? E o dono aí do clube do Nottingham Forest, o senhor Marinakis. Certo, família? Qualquer atualização eu trago aqui para o torcedor corintiano. Então deixa o seu like, se inscreve, clique no botão hype, se tornem membros, né? Então temos aí as duas categorias. E um abraço aí, muito obrigado aos apoiadores do canal, que vai rodar o vídeo agora. Um forte abraço, tamo junto e vai Corinthians!